Olá, boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Rafael Einsfeld, que é especialista em medicina do esporte. A nossa abordagem é a retomada do futebol em meio à pandemia. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Evaldo Stanislau, que é infectologista do HC e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. O tema é o quadro evolutivo da Covid-19 em território nacional. E ainda nesta edição, apesar da alta no número de casos, o governo de São Paulo comemora queda de mortes e prefeitura prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. Auxílio emergencial. Ministro da Economia prorroga benefício destinado a trabalhadores prejudicados pela pandemia. E você vai ver também violência doméstica. Cai procura por delegacias da mulher ao mesmo tempo em que feminicídios aumentam. É logo mais após um rápido intervalo. Até já. De volta e vamos ao vivo ao nosso telão da saúde ver a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 58.314 óbitos e 1.368.195 casos. Novos dados serão divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa, que realizam um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde, já aponta que o país tem 1.383.688 casos confirmados da Covid-19 e 58.927 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 14.763 mortes e 281.380 infectados. Em 24 horas, 6.235 novos registros da doença e 365 mortes. O Hospital de Campanha de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, tem o maior número de mortes frente aos outros 4 hospitais em funcionamento na cidade. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está na porta do Heliópolis e tem mais informações sobre a situação por lá e nos outros hospitais de campanha. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. É isso, né? Dos 4 hospitais de campanha que operam aqui na cidade de São Paulo, 3 operando agora, porque o Pacaembu encerrou as suas atividades no dia de hoje. Como você bem destacou, o Heliópolis é aquele que apresenta o maior número de mortes, não é? São média de morte de 1 morte por dia. E a explicação é simples, né? Para essas 42 mortes desde a inauguração do hospital aqui em 20 de maio. Diferentemente do hospital de campanha do AMB, do Pacaembu, que fechou hoje, e também do complexo do Ibirapuera, que atende apenas pacientes de baixa e média complexidade em semi-UTIs, aqui o de Heliópolis, com seus 200 leitos, ele tem 24 leitos de UTI. Então ele atende casos graves, não vem para cá apenas pacientes com sintomas leves, são casos já agravados e por isso, em comparação com os outros hospitais de campanha, realmente o número acaba sendo elevado. Conversamos há pouco com os gestores aqui do hospital, eles explicaram, confirmaram isso para a nossa reportagem, que era uma informação que nós já tínhamos e estamos falando quase que diariamente que o hospital aqui de Heliópolis tem essa diferença e por isso ele apresenta essa média, lamentavelmente, de quase 1 morte por dia, são 42 mortes. Hoje aqui no hospital são 2 pacientes na UTI, são leitos de UTI mesmo, e 109 pacientes internados. Vale lembrar que hoje também, uma notícia muito boa, a paciente número 1, Celso e Michele, que deu entrada aqui no hospital de Heliópolis, depois de 40 dias ela recebeu alta, justamente no dia de hoje. É uma paciente de 83 anos de idade. Eu repito, o hospital aqui tem 24 leitos de UTI. Recebemos a informação há pouco de que na próxima semana 10 leitos que são de enfermaria vão se transformar também em mais 10 leitos de UTI. Ou seja, Heliópolis na próxima semana estará então trabalhando com 34 leitos de UTI. Heliópolis, neste momento, com seus 200 leitos, eu repito, tem 109 pacientes internados, pouco mais de 50% da ocupação e 22 deles estão na UTI. Esse hospital ele é gerenciado pelo governo do estado de São Paulo, assim como o Ibirapuera. Lá no Ibirapuera, só atende baixa e média complexidade, são 268 leitos. Nesse momento nós temos lá 135 pacientes internados, cerca de 50% da ocupação,
1.492 pacientes já foram atendidos, 1.079 altas foram dadas e lá no Ibirapuera são 7 óbitos. No Pacaembu, o hospital de campanha do Pacaembu foi fechado no dia de hoje, não opera mais, e temos pela prefeitura um único hospital de campanha, que é o do Anhembi. São 1.800 leitos, nem todos estão ativados. Lá estão ocupados 188 pacientes, com 187 na enfermaria. São 7 pacientes também na estabilização, transferidos com casos agravados. São 5 pacientes, altas foram 34, óbitos nenhum. Total de óbitos lá no AMB acumulados até agora, 29, Celso e Michele. Ok, muito obrigado, Garrafa. Obrigada, Garrafa. Da importância, né, desses hospitais de campanha, especialmente em Heliópolis. Igrejas e templos religiosos voltaram a realizar missas presenciais em São Paulo. Com regras de isolamento e higiene, as cerimônias podem acontecer sem aglomeração e com adaptações. Vamos ver com o repórter Luciano Penteado. As missas em São Paulo estavam proibidas desde o último dia 18 de março por determinação da Justiça. Aqui na Catedral da Sé, no centro da cidade, as celebrações foram retomadas. Uma por dia, de segunda a sábado ao meio-dia e no domingo às 11 horas da manhã. A máscara é obrigatória e a principal mudança é o distanciamento. Os fiéis ficarão a 1,5 metro de distância uns dos outros, separados por fitas. 3 pessoas por banco e haverá também bancos sem público. Com isso, a capacidade total de 800 lugares caiu para 240. Haverá a distribuição de álcool em gel na entrada e aferição de temperatura. Quem estiver com febre não poderá assistir à missa. Todos os ritos foram mantidos, mas os tradicionais cantos foram retirados. Por isso, o tempo de cada celebração também está um pouquinho menor, cerca de 30 minutos. Na hora da comunhão, os fiéis recebem álcool em gel de novo. Nós não estamos voltando ao que era antes da pandemia. Estamos tendo todos os cuidados e as pessoas estão entendendo que dá para vir desde que guardem as necessárias cautelas. Os desmentidos sobre o currículo do novo ministro da Educação resultaram em nova baixa no governo Bolsonaro. Apesar de ter recebido a sinalização de que permaneceria no cargo, o recém-nomeado Carlos Decotelli entregou hoje sua carta de demissão ao presidente após envolver-se em nova polêmica sobre a plataforma Lattes. Vamos falar ao vivo com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Sabrina. É isso, ele nem tomou posse e já está de saída. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, a todos. Olha, ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro já avaliava como insustentável a situação de Decotelli. Mas hoje, agora à tarde, o ministro da Educação então foi até o Planalto e entregou uma carta com um pedido de demissão. Carlos Alberto Decotelli, ele é ministro desde a semana passada, o nome dele foi publicado no Diário Oficial, ele já despachava como ministro, mas a posse dele nem chegou a acontecer, estava marcada para ontem e foi adiada. Ele está saindo por causa de polêmicas, porque o currículo dele apresentava pelo menos 5 inconsistências para entidades de ensino, inconsistências graves. Por exemplo, ele foi acusado de plágio na dissertação de mestrado da Fundação Getúlio Vargas. Ele também foi acusado na Getúlio Vargas de não ser professor, como constava no currículo dele. Ele era apenas um colaborador eventual. Também há outras denúncias, por exemplo, que ele não terminou o pós-doutorado dele na Argentina. A própria instituição em Rosário deu essa informação. Ele diz que são inconsistências e que, se realmente elas forem verdadeiras, são detalhes, falhas técnicas que devem ser corrigidas. Decotelli é o 3º ministro da Educação da gestão Bolsonaro. O último ministro, ele também saiu em meio a muitas polêmicas. Abraham Weintraub, que saiu do governo no dia 18 de junho e foi direto para os Estados Unidos usando o passaporte diplomático para entrar no país em meio às regras da pandemia. Ele conseguiu algumas vantagens com isso, mas ele já não era ministro, o que fez o governo ir ao Diário Oficial e publicar uma nova data de exoneração de Weintraub.
Weintraub, ele é investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e chegou a admitir em entrevistas que tinha medo de ser preso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje decreto que amplia por mais 2 meses as parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600 a trabalhadores impactados pela pandemia da Covid-19. O governo manterá o pagamento em julho e agosto, mas decidiu dividir em 3 parcelas. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia confirmado a prorrogação do benefício. Além disso, Guedes disse que novos programas devem ser oferecidos para favorecer a retomada da economia. Como a pandemia continua nos assombrando, nós vamos estender essa cobertura. Dentro de 2, 3 meses, nós vamos estar anunciando, assim que acabar o período emergencial, o auxílio emergencial que nós estamos estendendo, nós vamos estar anunciando os novos programas, o programa Renda Brasil, o programa Verde e Amarelo, programas sociais importantes para estimularem a retomada do crescimento. Em nenhum momento nós podemos concordar com as afirmações que o Brasil não se mobilizou, o Brasil não está protegendo sua população, o Brasil não se empenhou para salvar empresas ou empregos ou vidas. O estado de São Paulo registrou mais de 280 mil confirmações da Covid-19 nas últimas 24 horas. Mas, apesar da alta de casos, na coletiva de hoje, o governo de São Paulo defendeu que há um decréscimo no número de óbitos e que os dados indicam uma queda na curva de vítimas da pandemia. Mas se por um lado há pequena melhora na capital e na Baixada Santista, por outro, há ainda preocupação com outras regiões do estado, como em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru e Franca. A cobertura é do Marcelo Bassege. Nas últimas 24 horas foram registradas 365 novas mortes por Covid-19. Na terça-feira passada, esse número era maior, 434 vítimas. A previsão no início de junho era de que houvesse entre 15 e 18 mil óbitos. No entanto, a um dia do fechamento do mês, foram contabilizados 14.763 falecimentos. Esses óbitos estão absolutamente sendo controlados, monitorados diariamente. Nós temos uma curva que aponta para um decréscimo. Em relação ao número de casos, a situação é diferente. Há mais pessoas infectadas do que o previsto. Atualmente, 281.380 pessoas já contraíram o novo coronavírus. Contudo, cerca de 25% do total são decorrentes de testes sorológicos. Por isso, especialistas acreditam que, na verdade, o contingente de pessoas que estão com o vírus seja bem mais baixo. Se nós retirarmos desses 281 mil casos confirmados, em torno de 24%, 25% de casos que foram confirmados por testes rápidos, nós vamos ficar com um quantitativo de casos confirmados em torno de 210 mil, abaixo dos 235 mil que nós estávamos prevendo. Ontem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o teste sorológico para a Covid-19, o chamado teste rápido, no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Desta forma, o exame passa a ser mais acessível para a população, que antes tinha de pagar altos valores para ter acesso à testagem. A expectativa do governo é que, com essa medida, haja dados mais próximos da realidade em relação ao número de pessoas que já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E, com isso, os próximos passos da retomada gradual da economia possam ser dados de maneira mais assertiva. Mas, na comparação com outros tipos de teste, vale lembrar que os rápidos, de acordo com os especialistas, têm uma probabilidade de erro maior. Nós temos uma grande oportunidade de otimizar esse modelo de testagem no ambiente corporativo para proteger os funcionários e criar um modelo de gestão da pandemia onde todos participam de uma forma muito mais eficiente. Atualmente, 2 regiões do estado se destacam com números bastante positivos. A capital e a Baixada Santista registraram uma queda considerável no número de internações e óbitos, fatores fundamentais para que evoluam de fase no Plano São Paulo. Muito importante a manutenção desse cenário, e ele se sustentando nos próximos dias e nas próximas semanas, podemos dar os próximos passos na retomada das atividades.
Em contrapartida, há 4 regiões que seguem preocupando os membros do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. A cidade de Ribeirão Preto, com 86% de ocupação média nos últimos 7 dias. Nós temos aqui Presidente Prudente, que está com uma estabilização da ocupação em 62%. O município de Bauru, que é referência em atendimento, acabou tendo uma demanda muito maior aqui, com uma ocupação de 82% como média dos últimos 7 dias, e por isso que há medidas específicas também sendo tomadas para esta região. E para finalizar, a região de Franca, que teve um crescimento de internações, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. O governo também anunciou hoje a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe, já que não conseguiu atingir a quantidade de pessoas vacinadas em alguns grupos, como de gestantes, graças à pandemia. Essa campanha devia ser concluída hoje e foi estendida até o dia 24 de julho. Com o avanço da epidemia, eu acho que foi compreensível que a cobertura de outros grupos, especialmente o grupo das gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 6 anos, tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial, que seria 90%. A vacinação, tanto para esses grupos como agora, ela é estendida a todas as pessoas de qualquer faixa etária, ela é extremamente importante. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova operação que teve como alvo o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima. A ação faz parte da Operação Sangria, que investiga desvio de recursos federais usados no combate à epidemia do novo coronavírus. Além da residência de Lima e da sede do governo, a PF cumpre outros 18 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária. Entre os presos está a secretária de Saúde, Simone Papais. Wilson Lima é o 3º governador sob investigação por suspeita de corrupção no uso de verbas para o combate da Covid-19. Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do MDB do Pará, também já foram alvos de investigações. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, que tem 74 anos, está internado na unidade de tratamento intensivo no hospital particular da região. Ele testou positivo para a Covid-19. O prefeito foi encaminhado à enfermaria, mas diante da piora do quadro, foi transferido na madrugada para a UTI. E o estado do Rio de Janeiro ultrapassou hoje a triste marca dos 10 mil mortos pela Covid-19. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, são 10.080 vidas perdidas com a doença e mais de 112 mil casos confirmados. Só nas últimas 24 horas foram 232 mortes. O silêncio nem sempre é sinal de tranquilidade. A baixa procura pelas delegacias da mulher durante a quarentena é prova disso. Os casos de feminicídio aumentaram em todo o Brasil e em mais de 40% só no estado de São Paulo. E a explicação para quem precisa não pedir ajuda é simples: o medo. Muitas mulheres vítimas de violência convivem diretamente com seus agressores. E é justamente por causa dessa necessidade que alguns projetos ganharam protagonismo durante o isolamento, para dar voz a quem se cala mesmo na dor. A reportagem é de Jonas Campos. A tranquilidade das delegacias de defesa da mulher é um fato que não condiz com a realidade. E logo no começo da pandemia, ali no começo de abril, a gente teve uma redução da procura das mulheres pelos nossos equipamentos da ordem de quase 80%. E tendo em vista também o que já havia acontecido, o que já passou outros países do mundo que passaram pela pandemia antes de nós, foi verificado que esse momento em que as mulheres ou que a população ficou em casa, a violência doméstica começou a apresentar índices numa crescente. É oficial. Na pandemia, os casos de feminicídio aumentaram 41,4% em todo o estado de São Paulo e 22,2% na média nacional. Se ficar em casa é sinônimo de proteção em relação ao novo coronavírus, as mulheres não podem dizer o mesmo
quando o assunto é a violência doméstica. Esse momento da quarentena realmente foi um momento muito de mais vulnerabilidade, de mais exposição para as vítimas de violência doméstica. Então, elas ficaram em casa com os seus agressores, ou seja, o lugar mais seguro que deveria ser para essas vítimas, que seria a sua casa, acaba sendo o lugar de mais vulnerabilidade, de mais exposição aos riscos. Se os casos de feminicídio aumentaram, a procura pelos serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica diminuiu desde o início da quarentena, já que muitas delas estão passando mais tempo dentro de casa e, consequentemente, sob o olhar dos agressores. Diante das complexidades do isolamento social, alguns projetos surgem como alternativas fundamentais para ajudar as mulheres que pedem socorro neste momento. O projeto Justiceiras nasceu durante a pandemia e nós mostramos aqui bem no início do Plantão da Saúde. O projeto, que oferece apoio gratuito e online, completou mais de 1.000 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. 80% delas agredidas dentro da própria casa. 50%, 51% das vítimas que procuraram Justiceiras nunca tinham procurado fazer uma denúncia em nenhuma delegacia, em nenhum outro órgão. É importante a gente salientar também que ainda de forma remota, a gente desenvolve mecanismos para que esse contato aconteça de forma segura. E o Justiceiras, ele surge para sanar essa lacuna entre a vítima poder ter essa assistência sem se expor, sem ir até uma delegacia de forma presencial, ou também aos centros de acolhimento, como ela descobrir quais são as ferramentas públicas que estão à disposição dela. E nós reforçamos que para pedir ajuda, basta a vítima entrar em contato pelo WhatsApp no número 11 99639 1212 e preencher um formulário eletrônico antes de ser direcionada para uma equipe voluntária com advogadas, psicólogas, médicas e assistentes sociais. A Thaís é uma das 2.750 já inscritas no projeto. Nós pegamos essa mulher que é vítima de violência doméstica, prestamos orientação e direcionamento para que ela possa ter segurança e embasamento para ser inserida no institucional. Então, nós fazemos o encaminhamento dessas mulheres, tanto para as DEANs, para as delegacias, para o judiciário, através de defensorias públicas, do Ministério Público, e também para aquelas que precisam de abrigamento, para a Casa da Mulher Brasileira, para todos os projetos institucionais do governo. Em parceria com o Justiceiras está o projeto Um Novo Olhar, criado para prevenir e garantir acolhimento às vítimas da violência. Os atendimentos, também de graça, focam ainda na reconstrução facial de mulheres que carregam as marcas da violência. Tudo isso dentro de um cenário complexo de mulheres que, segundo os dados, estão com mais dificuldades de pedir socorro durante a quarentena. Em São Paulo, a redução chega a 20%. Diante disso, a Prefeitura elaborou um pacote de medidas para ampliar a divulgação desses serviços e qualificar o atendimento. O 156 Humanizado conta agora com 60 profissionais do sexo feminino. Todas passaram por uma capacitação e sensibilização para dar voz a quem sofre em silêncio do outro lado da linha. As medidas municipais já incluem também o auxílio hospedagem. Elas vão ter um suporte financeiro, no valor de até R$400, para poder buscar abrigo e conseguir se sustentar com seus filhos longe do agressor. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Rafael Einsfeld, que é coordenador do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo e especialista em medicina do esporte. Em pauta, a retomada do futebol em meio à pandemia da Covid-19. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar do Plantão da Saúde. No Rio, a gente mostrou agora mais de 10 mil mortes e a bola já voltou a rolar em meio à pandemia. Cogita-se até público nos estádios a partir do dia 10. Por aqui, os treinos também começam a partir de amanhã. O senhor não acha prematura essa volta no atual momento? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar com vocês e com todos aqueles que nos assistem. Bom, respondendo a sua pergunta, o início da pandemia, eu vou puxar um pouquinho a história e o tempo para a gente entender o momento atual, né? Era uma pandemia que a gente não entendia muito bem a razão que estava causando, na verdade sabíamos o que estava causando, mas não como tratar e o seu processo de disseminação. E com isso houve, desde a primeira morte aqui no país, lá no fim de março, uma certa histeria e de forma racional, ela foi propositiva, do fechamento total e inclusive com a intenção de fazer um lockdown.
né? Mas por trás disso tudo não era só a disseminação da doença, por trás disso tudo tinha um sistema de saúde que talvez não pudesse comportar o quantitativo de gente que poderia ser o necessitado, não só de aparelhos, né, mas também de pessoas. E essa era a principal razão por trás dessa preocupação que a gente tinha enquanto profissional de saúde com todas as pessoas. Então, vindo nessa história desde lá de trás, né, então no momento onde tínhamos 1 morte, 10 mortes, 20 mortes, a gente ainda estava no momento de histeria e trancando tudo, e no momento que a gente atinge o pico agora, tomara que seja o pico realmente de mortes, há uma abertura geral de tudo, né, das atividades, não só esportiva, mas também de comércio, entre outras. Sob o ponto de vista médico, é claro que não tem como eu me abster de, olhando sob o ponto de vista individual, né, do indivíduo da saúde, de ser um pouco precoce, né, pensando na saúde total da população, respondendo o final da sua pergunta, né? Doutor, dá para garantir, né, mesmo com todos esses protocolos de segurança, né, bem elaborados, não é arriscado apostar que as pessoas vão manter os 4 metros de distância, sendo que nos estádios, né, estão falando então permitir público 4 metros de distância, venda online e apenas, 30% da capacidade dos estádios, 50% da capacidade dos estádios, não é muito temeroso? Isso no Rio. Não é temeroso apostar nisso? Porque a gente tem aí 2 lados. A questão da fiscalização, que vai precisar ser muito efetiva dentro do estádio, e a questão da consciência das pessoas, né? Porque o torcedor gosta de ficar tudo perto, aglomerado, para fazer grito de guerra e tudo mais. Essa sua observação é perfeita, né? Não tem a gente vive do contato, né? E o brasileiro ainda mais. A gente precisa, né, desse abraço, desse afeto, desse carinho. E no momento, obviamente, de um gol, sem dúvida nenhuma, essa distância não vai ser respeitada. Mas vamos olhar ainda mais. Eu vou dar um passo além do que você deu. Para que os estádios se mantenham funcionando, existe uma quantidade enorme de pessoas trabalhando por trás. Para as pessoas irem, se deslocarem até o estádio, elas têm que pegar o sistema de transporte, quer seja público ou próprio, mas eles vão utilizar o restante do sistema. Então, é o envolvimento de uma cadeia muito ampla de pessoas para que um jogo realmente aconteça. E aí eu não estou falando só de profissionais, né, que atuam lá dentro, mas também dos profissionais que fazem o show acontecer, que estão atrás dos palcos, e aí com esse quantitativo de pessoas ainda fazendo deslocamento, indo para o estádio. Então, o perigo não acontece só dentro do estádio, o perigo acontece desde o momento que esse indivíduo sai de casa e ele se desloca até o campo de futebol, né, ou o estádio de futebol. Talvez até por isso fosse interessante não houvesse futebol para minimizar esse perigo e salvar vidas. Aí, doutor, eu pergunto para o senhor, a gente teve no final de semana um exemplo, nós dissemos aqui, o Volta Redonda teve 3 jogadores que testaram positivo no dia do jogo contra o Fluminense, por exemplo. Teve jogo mesmo assim. Ou seja, nada garante que esses jogadores que estavam contaminados, que testaram positivo, que treinaram durante toda a semana, não contaminaram os colegas, que por sua vez durante o jogo também não contaminaram os jogadores do Fluminense, que têm familiares e tudo mais. Não foi um erro de protocolo ter a partida mesmo com jogadores testando positivo no dia do jogo? É uma pergunta muito importante e super relevante essa. Só que eu preciso fazer um pequeno comentário, abrir uma aspas nela, que eu não sei que tipo de teste foi feito e se o teste foi de imunoglobulina G ou de imunoglobulina M. Isso muda um pouco o contexto da situação ou de quem estava lá. Mas é óbvio que se for um teste de diagnóstico agudo, ou seja, se ele realmente estava com a doença e o teste confirmou, sem dúvida nenhuma, ocorreu um erro de protocolo grave. Agora, se foi uma IgG, né, o caso de uma sinalização de uma infecção pregressa, né, ou anterior, e que no momento ele não estava sintomático, eu não sei o contexto, talvez possam ter liberado, né? Mas aí eu precisaria ver os exames e entender um pouco mais do que aconteceu para emitir uma opinião mais correta, né? Doutor, então a gente pode entender que esse retorno dos atletas aos treinamentos nos clubes de futebol é algo aceitável e está sendo feito no momento certo e da forma correta? Eu vou falar sobre o jogador, né? Vamos falar sobre o aspecto de exercício e de um atleta que se prepara para
para uma determinada competição, né? E aí podemos até extrapolar, não só em campo, mas um atleta que estaria participando de um ciclo olímpico, por exemplo, agora que aconteceria esse ano e foi postergado, né? Um atleta para jogar um simples jogo desse, qualquer, de fim de semana, de quarta, de sábado, domingo, tanto faz, ele precisa ter um certo nível de preparação. E essa preparação ela não acontece de forma aguda, né? Então, ele não pode voltar aos treinos hoje e resolver fazer uma partida de 90 minutos amanhã. Então, isso acontece de forma gradual, escalonada, porque o preparador físico não pode submetê-los a uma atividade extenuante para tentar pegar o mesmo nível que eles tinham no passado, sobre o risco de baixar a imunidade deles nesse momento e fazê-los ficarem mais predispostos a contrair qualquer infecção, não só o Covid, mas infecções qualquer de via aérea superior, como gripes, resfriados, entre outras. Então, toda vez que a gente está falando de um atleta de alta performance, a gente está falando de alguém que basicamente faz treinamento todos os dias, de forma constante, ao longo do ano inteiro, e mudando o que a gente chama de periodização, né? A quantidade de exercício, intensidade, forma, dias da semana, enfim, mas é um atleta, ele precisa realmente permanecer sempre ativo, treinando para que no momento em que ele vai competir, ele esteja na sua melhor performance, com o risco de sofrer qualquer lesão, e aí o maior número de lesões, no caso do futebol, obviamente são lesões traumáticas, então ele tem que estar preparado, com a musculatura boa, em dia, para que isso não venha a ocorrer. Fora isso, óbvio que existem outras nuances do esporte, como preparação física, conseguir correr, entre outras. Enfim, mas o treinamento ele faz parte, ele deve acontecer. Se pudesse acontecer de uma forma segura e que realmente houvesse essa segurança nos clubes, como a tentativa dos estádios, não seria ruim que eles permanecessem, sobre o risco também de não conseguir fazer qualquer treinamento e continuar o campeonato até o fim do ano. Aí deveria se parar o campeonato de forma, agora para 2020, só 2021. Tá certo. Muito obrigada ao Dr. Rafael Einsfeld, que é coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo e especialista em Medicina do Esporte. Obrigada, doutor. Boa noite. Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite. Boa noite. Por causa dos riscos de contaminação, quem pode tem evitado usar o transporte público e optado pelo próprio carro. Mas é importante destacar que os veículos devem ser encarados como grandes objetos e também merecem atenção especial em relação à limpeza, para que não sejam foco de transmissão do novo coronavírus. Mas você sabe como fazer a higienização correta do seu carro, do seu veículo? Vamos conferir agora com o José Paes. A recomendação é ficar em casa. Mas se você aí tem que dar aquela saidinha para ir ao mercado ou à farmácia, por exemplo, saiba que o seu carro precisa estar em dia com a higiene. Os automóveis são como se fosse uma extensão da nossa casa, inclusive com os mesmos grupos de bactérias e vírus dos ambientes domésticos. Por isso, todo cuidado é pouco. O carro hoje é usado para tudo. Então, ele é uma fonte principal de infecção, e mais para aqueles que trabalham com o carro. Então, os raios solares também, eles esterilizam, né, o carro. Então, temperaturas muito intensas, o carro dentro fechado, ele inviabiliza o vírus, né? Então, a gente sabe que o raio ultravioleta, ele mata o vírus de forma natural. Nesse período de pandemia, é muito importante limpar as peças do carro todas as vezes que a gente entrar no veículo. Vale lembrar que o álcool em gel, apesar de eficaz no combate ao novo coronavírus, pode danificar o automóvel. O mais indicado mesmo é o uso de água e sabão neutro. Uma saída prática é ter sempre à mão um borrifador pequeno com a mistura de água e sabão infantil para umedecer o painel. Depois, é só esfregar tudo com um pano macio. O banco não precisa, porque o banco ele já é colonizado por bactérias e vírus. Então, não existe transmissão da roupa para a gente. O que existe a transmissão é das mãos para a gente por via respiratória. Então, usando álcool e barreira, você bloqueia o ciclo de transmissão. Além dessas orientações aí de higiene, fica uma outra dica interessante aqui para você que pega carros de aplicativos. Aquela velha discussão entre liga o ar-condicionado, deixa a janela aberta, por enquanto, precisa ser suspensa.
Segundo os especialistas, o ideal agora é deixar os vidros do carro abertos para que o ar circule no interior do veículo e as pessoas corram menos riscos de serem contaminadas. A Uber, uma das maiores companhias do mundo de transporte por aplicativo, criou um projeto piloto na cidade de São Paulo para a higienização dos carros que prestam serviços para a empresa. Os motoristas não pagam nada pelo atendimento e também ganham um kit com álcool em gel e desinfetante. Quem quiser ainda pode ter instalada uma divisória de acrílico que separa condutor e passageiro. As divisórias, elas têm um custo que varia aí de acordo com a categoria no programa de fidelidade da Uber, o Uber Pro, mas é um desconto de pelo menos 40% na aquisição das divisórias. Todo recurso que pode ser oferecido nesse momento para ajudar a proteger a saúde deles e dos usuários, né, dos passageiros, desses motoristas, é importante. Em São Bernardo do Campo, a prefeitura do município firmou uma parceria com o Grupo Harmonia, uma empresa de segurança, para manter por uma semana um drive-thru específico para a higienização de todos os tipos de veículos. O serviço é gratuito e usa um produto químico liberado pela Anvisa para desinfecção. Quem tiver condições também pode doar para a campanha do agasalho organizada no local. Nós temos aí uma média de 200 veículos por dia. Às vezes, profissional da saúde, às vezes pessoas que estão saindo de visita a familiares em hospitais ou até que passaram em consulta. Eles pedem para que passem nas próprias roupas que eles estão usando. A iniciativa tem agradado bastante os motoristas. Gostei, é muito importante, né? Nessa hora todo mundo fazer a sua parte, né? E aí uma da nossa forma é essa, manter o carro higienizado, máscara, álcool gel. Tá aprovado? Muito aprovado. Inclusive, eu sou vizinha, estou repassando para todos que eu conheço. Muito bom mesmo. Em tempos de novo coronavírus, é bom saber que existe esse tipo de espirro que não faz mal a ninguém. Bom, em um estudo chinês, apontou que um novo tipo de vírus da gripe, encontrado em porcos, teria o potencial de causar uma nova pandemia. As evidências vieram após a descoberta de infecções recentes em pessoas que trabalhavam em matadouros e na indústria suína da China. Segundo a equipe de pesquisa do país, que estuda surtos de gripe suína em fazendas, essa nova cepa pode passar para seres humanos e, por ser de uma linhagem sem precedentes, a população ainda não apresenta imunidade. Mas não há motivo para alarde. Eu já estou em pânico. Pelo menos por enquanto. Até agora, desde o primeiro surto em 2016, apenas 2 pessoas pegaram o vírus chamado de G4EA-H1N1. Meu Deus do céu. E tem um filme, inclusive, com a Gwyneth Paltrow, que acaba a humanidade praticamente, que o vírus vem do porco. Enfim, é ficção científica na realidade. Não, mas filme virou realidade, Celso. Bom, agora, para falar sobre isso e sobre o novo coronavírus, nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui, com muita felicidade na bancada do Plantão da Saúde, médico Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. A nossa abordagem é o quadro evolutivo da Covid-19 em território nacional. Muito boa noite, doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui no Plantão da Saúde novamente. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, eu acabei de ler essa notícia do porco, não tinha visto que tinha essa notícia aqui no programa hoje, meu coração até acelerou pensando numa pandemia agora de H1N1 do porco. Há motivo para pânico? Não, Michele, perceba que esse é um modelo que se repete. Você tem um hospedeiro animal, você tem alguém que consome esse produto animal ou que cuida do animal, né, e adquire esse vírus. E da espécie humana, desse intermediário, ele passa para os demais, né? Nós temos que estar atentos, né? Este modelo, ele não é novo, ele se repete, como eu disse, e veja que nós estamos falando do SARS-CoV-2. Quem não disse que a gente não vai ter um 3, um 4... novas cepas do vírus influenza como esse que está descrito. Então, Michele, eu posso te dizer que nós temos que estar atentos, adquirir novos hábitos saudáveis, que eu espero que depois dessa pandemia a gente adquira, e confiar na ciência, porque é a ciência que descobre o problema
e é a ciência que traz a resolução do problema. E esses fazendeiros têm que adotar medidas, né? Usar N95 para cuidar do porco, luva, roupa espacial, não é, doutor? Porque é complicado isso. É muito difícil, Michele, porque você vê a condição de trabalho deles, né? Você tem que... Ali é uma criação muito pequenininha, né? Quase rudimentar. Mas nas grandes empresas que lidam, você veja o problema que tem sido os frigoríficos no Brasil, o consumo de carne, enfim. Lá você tem que ter padrões de higiene e segurança elevadíssimos. Agora, doutor, considerando tudo isso, só para não fugir muito do assunto, aí vem as lições relacionadas à Covid-19, ou seja, a questão da higiene, a questão de novos hábitos e principalmente também a importância do investimento na saúde. Talvez se nós não tivéssemos um SUS, por exemplo, investimento na saúde, talvez no nosso caso seria muito mais grave, não? Sem dúvida, Celso. O SUS é uma construção de muitos anos e que tem que ser defendido e elogiado, porque se não fosse ele realmente... O SUS, ele tem a primeira parte, que é o que a Michele perguntava, é a vigilância. Foi o SUS que deu um alerta quando a gente teve um arenavírus no começo desse ano, ninguém lembra mais. Foi o SUS que deu o alerta quando a gente teve aquele problema da cerveja com uma toxina que intoxicou várias pessoas. Porque você faz vigilância, você começa a ver uma série de casos iguais e aí você se defende, né? Então a vigilância, o diagnóstico, o tratamento, a prevenção, tudo passa por um sistema de saúde organizado, como felizmente a gente tem aqui no Brasil, o nosso sistema público de saúde. Poderia ser muito melhor, se fosse melhor financiado, mas é bastante razoável. O que eu digo que talvez agora, a partir da pandemia, a importância do SUS ela fique muito mais clara para que os nossos dirigentes possam fazer os investimentos necessários para a gente ter um sistema de saúde cada vez mais forte. Olha, doutor, na última segunda-feira, o diretor-geral da OMS, ele alertou que a pandemia, né, da Covid-19 está longe de ter terminado e que o pior ainda está por vir. Ele disse isso. O senhor partilha dessa visão? Olha, é muito difícil e ele falou, a gente tem que contextualizar como ele falou isso. O contexto que ele disse foi o seguinte, o mundo, ele é diferente, ele dá diferentes respostas para a pandemia. Então você tem países que levam mais a sério, você tem países como o nosso que acham que é uma gripezinha. Então dependendo do quanto você tem de sincronia, quanto você tem de sinergia para cuidar desse problema, você vai ser mais eficaz ou não. E a pandemia ela surge num momento que o mundo está completamente conflagrado, né? Não bastasse os nossos problemas cotidianos, você tem grandes países, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que tiveram condutas absolutamente erráticas. Você tem a Europa, que grande parte dos países tomou condutas mais certeiras e hoje já está num outro momento. Então o que ele quis dizer é isso, a depender de como você continuar lidando com esse problema, você pode ter vacina ou não ter vacina, que se esse vírus influenza, que a gente falou agora há pouco, ele escapar do controle e os países não adotarem, então nós seremos sucessivamente atacados por esses micro-organismos. Ondas e mais ondas. E isso pode acontecer, a gente torce para que a vacina chegue, seja efetiva, consiga ser distribuída de maneira rápida para todos os países, porque do contrário é como ele falou, nós vamos ficar tendo isso, ondas e mais ondas de infecção. A propósito, o Brasil, pela ONU, está colocado como um país negacionista ao lado de Nicarágua, Burundi, Belarus, que é vexatório. Vexatório. É vexatório. E hoje, em cada 4 casos de morte ocorre no Brasil, quer dizer, nós viramos de fato o epicentro da doença. Pois é. E aí, eu pergunto diante dessa, foi até fruto de uma pauta que discutimos hoje. Eu estava vendo que algumas cidades, uma especial, estava distribuindo um kit Covid. Esse kit Covid tem hidroxicloroquina, azitromicina, Celecoxib e metoclopramida. Tratamento por 5 dias para quem apresenta um sintoma. O senhor vê eficácia nesse tipo de tratamento, doutor? Sabe, Celso, antes de vir para cá, eu estava no Hospital das Clínicas separando um material de literatura para dar uma aula na terça-feira que vem na Sociedade Paulista de Infecto, que era exatamente sobre essas drogas alternativas. Você sabe que é até constrangedor você ir num computador, ir numa base científica e começar a revisar esse tema, porque se tiver alguém ali vendo o que você está fazendo, vai pensar que você quer usar aquilo, né? A qualidade dos artigos que citam isso é tão ruim,
É mais ou menos comparando na área de vocês, jornalismo, vocês que estão aqui fazem um jornalismo sério e de repente você ser obrigado por uma pauta a ver um canal que seja menos sério ou ler aqueles jornais muito populares, né? Então é mais ou menos nesse nível que a gente coloca. E impressionante que tem colegas médicos bem intencionados, que não estão mal intencionados, mas que acreditam nessas bobagens, né? Não tem outro termo, é bobagem. Então a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, hoje a Sociedade Brasileira de Infectologia precisaram vir de novo a público para ressaltar: não usem esses medicamentos, não usem esses kits milagrosos, não tem nenhuma evidência de prevenção ou de terapia. Eu não quero ser aqui deselegante com os colegas que estão usando isso, mas, pelo amor de Deus, a ciência ela tem etapas, tem ritos que não podem ser superados. Então, o tratamento hoje da Covid, ele não tem um tratamento específico. Nós temos algumas coisas que estão se consolidando, que é o uso de anticoagulante para alguns pacientes, o uso de anti-inflamatório para outros, mas no campo de medicamentos com ação antiviral, nada ainda consolidado. Talvez uma droga chamada Remdesivir, que tem se mostrado promissora, mas mesmo assim com resultados muito ainda incipientes. Ou seja, então não dá nem para pensar num protocolo único, como varia de paciente para paciente, então alguns precisam de anticoagulantes, outros de anti-inflamatórios. É assustador, Celso, isso que você falou é muito bom, porque assim, nós estamos sendo bombardeados por pacientes, são muitos os pacientes, e eles chegam para a gente já tomando esses remédios, ele vai no pronto-socorro, toma, ele vai no toma, todo mundo bate um carimbo e dá o mesmo tratamento. Não é isso. Você foi feliz na tua colocação. O tratamento ele é individualizado de pessoa a pessoa. Doutor, então, por exemplo, se uma pessoa tem diabetes e ela já pega o novo coronavírus, ela já é idosa, então, de repente, para essa pessoa, aí caberia a hidroxicloroquina no início? Não também? Michele, hidroxicloroquina não cabe para ninguém no mundo. Sério? Não cabe em lugar nenhum no mundo. E tanto o médico defende, é impressionante. Até a ivermectina, eu vi um médico defendendo, ele defendeu um combo para você tomar de ivermectina, que uma outra médica explicou que é para verme, para você tomar todo dia, inclusive crianças acima de 15 quilos. Tomar ivermectina, zinco, vitamina D e mais uma série de coisas lá. O senhor, como infectologista, isso não cabe, não é? Não cabe, não tem nenhuma evidência científica de boa qualidade que sustente. A gente tem acompanhado até jornalistas com alguma fama ao longo da sua vida, conduzindo entrevistas, mesas na internet com alguns colegas médicos. De novo, eu acho que está todo mundo muito bem intencionado, mas muito mal informado do ponto de vista científico. E nesse momento, desinformam e causam mal. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, eles estão muito ausentes nesse momento. Chama muito atenção, inclusive. E aí cabe às sociedades científicas, como fez a de pneumologia, como fez a de infectologia, virem a público e dizer: não usem, não é para usar, não tem evidência científica disso. E acaba até aumentando uma politização de algo que não deveria ser politizado. Além do que, Celso, o que eu acho tão grave quanto é uma sensação de falsa proteção, porque quem acredita nisso, né? Ele vai falar: eu estou tomando tal remédio, posso ir no jogo, posso ir na missa, posso ir lá que eu estou protegido. Eu acreditei, não sabia? Está. Eu acreditei, porque ele fala com uma veracidade. Não, você manda o seu telefone, eu vou mandar a mensagem com todos os dados para você tomar. Como eu costumo dizer, fake news pode matar. Olha, a gente volta a conversar com o Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas. Vamos para o nosso giro de notícias do esporte. Um ambicioso projeto para manter a competitividade dos atletas brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus está, por hora, inviabilizado. Nesta terça-feira, a União Europeia confirmou que brasileiros estão impedidos de entrar no continente por tempo indeterminado. A medida foi tomada como precaução devido ao descontrole dos contágios da Covid-19 no Brasil. Com essa medida, o plano do Comitê Olímpico Brasileiro de levar 200 atletas para um período de treinamentos em Portugal terá que ser adiado até que a restrição seja suspensa. Existe, inclusive, a possibilidade do Projeto Europa ser cancelado caso os equipamentos esportivos estejam liberados até o final de julho e os treinos possam acontecer no Brasil. E ainda com status de negacionista. E falando em liberação de equipamentos esportivos, o Corinthians confirmou na manhã desta terça-feira que vai reabrir a sede social do clube, o Parque São Jorge, no próximo dia
7 de julho. Segundo o comunicado, houve liberação da Prefeitura de São Paulo e será adotado um protocolo de segurança para evitar a proliferação do novo coronavírus. Até o final dessa semana, os associados devem receber a lista de medidas que deverão ser respeitadas para a utilização do espaço. Já o Palmeiras ampliou os testes de detecção do novo coronavírus com o objetivo de voltar amanhã aos treinamentos na academia de futebol em maior segurança. O clube estendeu os exames também aos familiares dos atletas do elenco profissional. 98 pessoas que dividem a mesma residência com jogadores ou funcionários que frequentam a academia já passaram pelos testes para a Covid-19. Pelo menos mais 3 baterias de testagem devem ser realizadas nos próximos dias. O atacante Roger, da Ponte Preta, causou polêmica ao participar de um culto no último domingo. De acordo com a diretoria do clube de Campinas, o jogador estava em quarentena após ter um familiar próximo diagnosticado com a Covid-19. O atleta passou por exame porque deu negativo e ainda aguardava o resultado da contraprova antes de ser liberado do isolamento preventivo. Além disso, todo o elenco foi orientado a evitar aglomerações ou qualquer atividade que represente risco de contágio. Pois é, e mais uma grande competição foi adiada em consequência da pandemia do novo coronavírus. A Confederação Africana de Futebol anunciou que a Copa Africana das Nações, que seria disputada em janeiro de 2021, será realizada apenas em 2022, também no primeiro mês do ano. Além das incertezas sobre o controle da doença nos próximos meses, problemas com o calendário foram preponderantes na tomada dessa decisão, já que ainda restam 4 rodadas da fase de classificação e apenas 2 datas FIFA previstas no continente até o final do ano, mas nenhuma garantia de que elas possam mesmo ser realizadas. A gente volta a falar aqui com o Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do HC. Doutor, a gente comentou aí sobre os jogadores de futebol e os testes. Não adianta fazer uma vez e voltar a treinar. Esse teste tem que ser repetido, não é? De tipo, tantos em tantos dias, porque eu posso fazer o teste hoje e amanhã, de repente, pegar o vírus. Como que funciona e qual a periodicidade que teria que ser feito esse teste? Nenhuma. Nenhuma? Esses testes, eles são extremamente polêmicos, eles não têm uma efetividade, né? Eu estou sendo, evidentemente, um pouco exagerado, mas assim, se você fizer o teste fora de um contexto, sem saber o que você está procurando, né? Então você está procurando anticorpo quando você faz um teste desse. Muita gente não faz o anticorpo, embora tenha tido Covid. Você está procurando anticorpo, muita gente faz anticorpo que não é contra a Covid, é contra outro coronavírus. E aí é uma reação cruzada. Muita gente faz o anticorpo e ao longo do tempo esse anticorpo desaparece. Saiu um trabalho há coisa de 3 semanas mostrando que pessoas que tiveram infecção com poucos sintomas, esse anticorpo caía muito rapidamente e isso é um padrão de infecção por coronavírus. Poderia pegar de novo, então? Não necessariamente, porque aí entra outra situação. Tem pessoas que têm outros mecanismos de defesa que a gente não consegue medir com esses anticorpos, com esses testes. Então, Michele, eu diria que esses testes eles surgiram na novidade da Covid, mas o teste realmente importante na fase aguda é o PCR. Que é aquele do cotonete, na língua, suave, nariz. Né? Aquele, quando dá positivo, a gente acredita que ele é positivo mesmo, que a pessoa teve. O teste do anticorpo, num contexto de pessoa com sintoma bem definido, você faça um segmento, ele tem algum valor. E a outra é você pegar uma população inteira e fazer testagem para ver quem eventualmente já teve o contato com o vírus. E mesmo assim, é bastante limitado. Só uma coisa, o PCR, então, ele só tem que ser feito se você está com sintoma. Se você tem um bom acesso ao PCR e você está num contexto de pandemia como o nosso, eventualmente você pode fazer o PCR para o assintomático que seja contactante de um caso confirmado e pega precocemente esse caso, né? Mas é uma situação muito pontual. Então, esses protocolos todos que a gente viu aí de esportistas, de futebol, com teste rápido, exatamente. Para inglês, bem polêmico. É para justificar a volta. Falando em justificativa de volta, doutor, nosso objetivo aqui no Plantão da Saúde, para a gente encerrar, é esclarecer a população. E a gente vê cada vez mais mensagens confusas. O governo do estado faz a sua coletiva, tem lá a hashtag Fica em Casa, e ao mesmo tempo está liberando shopping, liberando bar, liberando um monte de coisa. Quer dizer, então, para quem está em casa, qual é o sentido? Vida normal, pessoal. Vida normal. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso, na função de médico, que eu parto do pressuposto que o médico é médico para salvar vidas. O senhor pensa a respeito disso? Eu acho que a gente vive um falso dilema, que é o dilema da economia e da saúde. Um está junto ao outro.
Eu vejo as medidas todas de relaxamento das medidas de defesa da vida, mas eu não vejo uma potencialização das medidas de defesa da economia. Não é só o consumo ou circularem as pessoas para teoricamente consumir que vão ativar a economia. O governo e os governos têm um papel nisso, com medidas anticrise. Então, eu penso que não é o momento de relaxar o distanciamento. A gente deveria ter medidas de mitigação da área econômica para que o pequeno, médio e grande empresário, o trabalhador conseguisse. E aí, quando a gente tiver uma queda consistente dos casos, porque, de fato, em algumas regiões do estado de São Paulo, a gente observa que deu uma leve desacelerada. Mas a gente está no alto da montanha ainda. Para descer essa montanha ou para voltar a subir a montanha, é rápido. Então, Celso, a minha resposta é, me parece precipitado. A gente deveria esperar o número de casos cair e investir maciçamente em teste para os sintomáticos e em contenção dos contactantes. Aí a gente teria mais segurança. É isso aí. Maravilhosa entrevista. Muito obrigada, doutor Evaldo Stanislau, infectologista do HC e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Obrigada, boa noite e, pessoal, até amanhã. Seja sempre bem-vindo, doutor. Fique agora com o Jornal da Gazeta.